Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, nós vivemos uma geração de acesso à informação. Nunca antes na história se teve tanta informação como nós temos hoje. A internet veio para propiciar essas informações, né? Nós temos hoje até aplicativos que, se você perguntar, por exemplo, um chat GPT, você consegue saber de muita informação. Mas ter muita informação não é necessariamente sabedoria. Não quer dizer que necessariamente estamos adquirindo sabedoria. É possível navegar por milhares de conteúdos, ouvir milhares de opiniões, mas ainda caminhar sem rumo e sem sabedoria. Muitas vezes nós vemos isso, um conhecimento raso, superficial, e não uma sabedoria fundamentada. Estou dizendo isso porque Paulo escreve aos Efésios em meio a um mundo da sua época moralmente confuso, religiosamente misturado e espiritualmente escuro, não diferente do nosso. Um mundo, uma sociedade que muito se parecia conosco, claro, sem a internet, mas havia muita confusão, e Paulo escreve a esta igreja para orientar, trazer orientação à luz da palavra de Deus. Vocês sabem, nós já fizemos a exposição dessa carta inteira aqui na igreja, que Paulo estava preso quando escreve esta carta. E Calvino, ele diz que esta é uma carta que nos leva às regiões celestiais. Nós somos transportados para as regiões celestiais com a maneira com a qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. As coisas, a profundidade, a riqueza, alguns dizem que esta é a coroa dos escritos de Paulo. Quanto ele é transportado, você vê que ele está escrevendo essa carta no capítulo 1, quando ele descreve como Deus nos salvou, ele para e faz uma oração. No capítulo 3, quando ele mostra o mistério do Evangelho, como o Evangelho foi pregado, ele para e faz uma oração. De tão especial foi o seu escrito, ou foi a maneira como Deus se revelou a ele. Então Paulo escreve esta carta, e como nas demais cartas, ele tinha um costume. Primeiro ele escrevia, diante da sua plateia, diante dos seus ouvintes, a teologia. Ele faz a exposição da doutrina, o que a gente chama de ortodoxia. Doutrina correta. E ele escreve os 3 primeiros capítulos explicando quem nós éramos, onde nós estávamos, o que Cristo fez por nós, qual foi a obra de Cristo, de onde nós fomos resgatados. Os 3 primeiros capítulos, se você ler, vai ser um tratado teológico de Paulo explicando a doutrina da salvação, da eleição, de como Deus nos resgatou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E do capítulo 3 até o capítulo 6, Paulo agora expõe a ortopraxia, a prática correta. Teologia ou doutrina deve estar de mãos dadas, deve andar de mãos dadas com a prática correta. Não adianta nós termos uma boa teologia, sermos robustos no conhecimento, se aquilo não passa na nossa vida prática.
se aquilo não é exposto na forma como nós vivemos. E Paulo está exatamente aqui no capítulo 5 tratando disso. Ele pega todo o conhecimento, toda a doutrina que ele tinha colocado aos Efésios, e ele diz: agora vocês precisam viver de maneira diferente. Vocês precisam viver com sabedoria. E é exatamente esse trecho que nós lemos, que Paulo destaca aqui, como nós devemos viver com sabedoria. A vida cristã, meus irmãos, é um convite para vivermos com sabedoria. A vida cristã, quando você é convidado, quando você vem até Cristo, quando você recebe a Cristo, você tem que viver agora de maneira sábia. E como nós devemos viver de maneira sábia? O que esse convite a vivermos com sabedoria exigirá de nós? O que esse convite exige da nossa vida? Primeiro convite, a primeira exigência a vivermos com sabedoria é andar com discernimento diante de Deus. Olha o que Paulo fala no versículo 15 ao versículo 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Repare que Paulo inicia esse bloco com uma conjunção conclusiva, portanto. Obviamente, quando nós lemos essa conjunção, nós temos que retornar ao que Paulo está falando. Ninguém inicia o portanto sem ter algo que já estava falando. Você não inicia um bom dia dizendo, portanto, bom dia. Não, o portanto aqui remete a algo que Paulo está tratando. E Paulo, a partir do capítulo 4, versículo 17, ele começa a dar uma série de exortações à igreja para viver em santidade. Ele começa a expor que aqueles que não têm Cristo vivem dissolutamente. Se você reparar o capítulo 4, ele vai dizer, estes mentem. Versículo 29 do capítulo 4, estes têm na sua boca, tem palavra torpe, ou seja, palavrões. Estes usam a boca para gritaria, para blasfêmia, para cólera, para ira, para toda maledicência. É que Paulo fala. Paulo está dizendo, esses que não têm Cristo, estes que não andam com Cristo, são homens que cobiçam, são homens que têm uma conversação torpe, têm chocarrices, são inconvenientes. E aí Paulo diz, não vos engane com estas palavras, versículo 6 do capítulo 5. Então Paulo está mostrando que o convite a viver com sabedoria exigirá de nós discernimento diante de Deus. Ou seja, saber o que está acontecendo, olhar, discernir as coisas. Paulo aconselha a estes homens a andar com prudência, a olhar, a examinar agora a nova vida que eles estão vivendo, que não é mais igual à antiga, e nem deve ser. O convite, o chamado cristão, ele é um convite de morte. Nós morremos, o velho homem morre. Não tem as velhas práticas. Ainda que nós caminhemos nesse mundo e a natureza, a influência do pecado ainda esteja de alguma forma nesta carne, mas nós devemos andar com diligência, com discernimento, com prudência. E o andar aqui, quando Paulo fala, vede prudentemente como andais, a ideia aqui é viver. Não é só caminhar, olhar os caminhos. Obviamente, nós devemos caminhar, viver a nossa vida observando os nossos passos. Mas é como vocês têm vivido. Essa é a ideia de Paulo. Vede prudentemente, depois dele falar de tudo o que estava acontecendo, de homens que não amavam a Deus, de homens que rejeitavam a Deus, que tinham a sua vida, uma vida promíscua. Paulo diz, agora vocês têm que andar, têm que olhar, têm que observar, com discernimento, com diligência, com prudência,
a forma como vocês têm vivido. O convite a viver com sabedoria é um convite de discernimento. É discernirmos, termos prudência na forma como nós vivemos. 1 Pedro vai dizer no capítulo 1, versículo 15: sede santo em tudo o que fizerem. É por isso, irmãos, que nós sempre pregamos aqui, temos a ideia de que não existe dicotomia entre a sua vida secular e a sua vida sagrada. Não existe divisão no sentido de que aqui na igreja eu faço as coisas de Deus, lá no mundo ou na sociedade, ou onde eu estou inserido, aí as coisas do mundo, igual algumas pessoas pensam dessa forma. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo, isso aqui é... Não, meus irmãos, todas as coisas são de Deus. O Abraham Kuyper tem uma frase famosíssima que ele diz que não tem 1 centímetro quadrado neste planeta que Deus não diga, isso é meu. Que Cristo não diga, isso é meu. Por isso, Paulo está dizendo, vocês têm que ter discernimento na forma como vocês estão vivendo, e sempre diante de Deus. Porque a nossa vida é corandel, diante de Deus. Nós vivemos a nossa vida diante de Deus. E é isso que Paulo está mostrando. Aquele que anda com discernimento, ele aproveita o tempo. E aí é o texto do verso 16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja, remir o tempo aqui, a ideia é aproveitar o tempo. Mas essa palavra é a ideia de comprar o tempo. Alguém consegue comprar o tempo? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos falar, não, vou comprar aqui 10 anos da minha vida, vou paralisar agora. Não tem como. É por isso que a ideia de remir aqui, ela faz sentido, porque Paulo está falando de um andar com prudência, com discernimento, e logo na sequência ele fala, remindo o tempo, vocês andem, vocês observem, com discernimento a forma que vocês estão andando, a forma como vocês estão vivendo, aproveitando o tempo. Olhando como vocês têm vivido. A ideia é que o insensato, e Paulo fala no verso 17, ele não aproveita o tempo da maneira correta, para a glória de Deus. Pelo contrário, ele desperdiça. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos viver como se não houvesse o amanhã. Essa é a ideia de quem é insensato. Paulo está dizendo, vocês devem aproveitar o tempo. Vocês devem observar a forma como vocês têm vivido. Todos nós, irmãos, temos o mesmo tempo. Você e eu, hoje, quando virou o ponteirinho da meia-noite, ganhamos na nossa conta 86.400 segundos. A diferença é como cada um vive com essa conta, com esse saldo na conta. Como você tem administrado o tempo que Deus te deu. Vivendo prudentemente, olhando o tempo, aproveitando as oportunidades que Deus tem te dado, porque Paulo fala isso, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Que interessante como Paulo faz uma construção bela. Ele fala do andar prudente, do aproveitar o tempo. Não é andar de qualquer forma, não é viver de qualquer forma, mas é aproveitar o tempo, compreendendo, procurando compreender a vontade de Deus, porque todas as coisas, irmãos, estão no controle de Deus, estão na vontade de Deus. Então Paulo diz, olha, vocês estão aproveitando o tempo, vocês estão remindo o tempo, procurai compreender a vontade de Deus para a vida de vocês. Jonathan Edwards, um grande pregador, calvinista, um dos filósofos também, século 18, 19, ele teve várias resoluções, e uma das suas resoluções ele escreveu, depois você pode pesquisar, resoluções de Jonathan Edwards, você vai ver que tem várias, mas uma delas ele destacou o seguinte: resolvi jamais perder um momento de tempo, mas aproveitá-lo de forma mais proveitosa possível. Os dias passam, irmãos.
tempo passa, como nós temos aproveitado, nós temos sido diligentes, nós temos sido prudentes. E aí nós vamos para o Salmo 90, quando Moisés fala no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a olhar os nossos dias, a aproveitar os nossos dias, a aproveitar todos os momentos, a andar com prudência, para que alcancemos um coração sábio. Meu irmão, como você tem discernido os caminhos que você tem trilhado? Como você tem sido diligente, ou se você tem sido diligente nos caminhos que você tem andado? Por quais caminhos você tem seguido? Provérbios 4:26 diz: examina a vereda dos teus pés. Por onde você tem andado? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem usado o seu tempo, aproveitado o tempo que Deus te dá? A vida sem discernimento é uma vida sem direção. Se você não tem discernimento, se você não sabe caminhar prudentemente, discernindo as coisas, não tem direção. A famosa frase, Alice no País das Maravilhas: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Foi isso que ele disse? Acho que foi o gato que disse para Alice. Irmãos, nós precisamos analisar. Viver com sabedoria a vida cristã é discernir como nós temos andado, como nós temos vivido. Mas em segundo lugar, Paulo vai nos dizer também que a vida com sabedoria, viver a vida com sabedoria, exigirá de nós uma devoção, uma busca pela devoção à presença de Deus. Precisamos buscar com devoção a presença de Deus. A ideia está no versículo 18 e 19, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A vida, o convite a viver com sabedoria, exige de nós uma devoção, uma busca à devoção pela presença de Deus. Paulo usa aqui uma figura muito familiar para o seu contexto, para a sua audiência, para os irmãos que estavam vivendo em Éfeso. Paulo usa a ideia de que eles acreditavam, aquela cultura tinha muitos deuses, e eles acreditavam que para receber as divindades, e principalmente Baco, o deus do vinho, eles precisavam se embriagar. Então essas pessoas iam para as tabernas, para os bares da época, e bebiam até não houver amanhã, até que não houvesse amanhã. Porque a ideia é: se eu estiver embriagado, a divindade virá sobre mim. E nesse contexto, nessa ideia de Paulo, acontecia muitas coisas. As pessoas perdiam o controle, as pessoas brigavam, as pessoas destruíam as coisas. E é essa a ideia que Paulo está trazendo aqui. Aqui não é uma condenação à bebida alcoólica. Não é. Aqui é uma condenação à vida dissoluta que aquela sociedade vivia, achando que iam beber, e ao ponto de, quando estavam embriagadas, com a perda dos seus sentidos, aí sim eles iriam receber uma divindade. E Paulo está dizendo: não, vocês não precisam disso. Vocês não precisam entornar o caneco. Mas vocês precisam encher-se do Espírito, buscar a presença do Espírito Santo. Ele já habita em vocês. Ele já mora em vocês. Vocês precisam buscar. A ideia de Paulo é isso, é que nós já somos selados por definitivo, irmãos. No ato da sua conversão, você já é batizado com o Espírito Santo. Você já é selado pelo Espírito Santo. Porque você só vem a Cristo se o Espírito Santo te trouxer. Sua vontade, seus desejos não trarão a Cristo, mas
O Espírito Santo faz a obra no teu coração. E quando você se converte, quando o seu coração se converte, quando você chega à presença de Cristo, então você recebe o selo do Espírito Santo. É isso que Paulo fala no capítulo 1. O ser selado é definitivo, mas o ser cheio é contínuo. Buscar a presença de Deus com devoção, com fervor. É isso que Paulo está dizendo. Enchei-vos do Espírito. Não busquem as coisas que trazem dissolução. Não sejam insensatos, mas busquem a presença de Deus com fervor, enchendo-vos do Espírito. Herman Bavinck, que é um teólogo também reformado, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a devoção cristã não nasce da emoção humana, mas da ação do Espírito Santo nos conduzindo para Cristo. Nós não conseguimos produzir por emoção humana uma devoção. Pode ter um emocionalismo. Emocionalismo existe, devoção não. É isso que Paulo está dizendo. Havia um emocionalismo na cultura religiosa da época, de que se eu beber, de que se eu tiver com os meus sentidos alterados, a divindade virá. Paulo está dizendo, não é assim. Vocês não precisam disso. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês só precisam encher-se dele. Encham-se do Espírito Santo. Como ele fala em Gálatas, aqueles que andam no Espírito jamais satisfazem os desejos da carne. Nós não produzimos a devoção. É o Espírito Santo que vem ao nosso coração, que constrange o nosso coração, ao ponto de entendermos aquilo que Cristo fez, faz e fará por nós, e nos leva aos pés de Cristo. É o ponto de você reconhecer realmente, eu sou um pecador miserável, eu não mereço a graça de Deus, mas Deus me alcançou. É o que Paulo está dizendo. E o ser cheio do Espírito Santo tem algumas características que Paulo elenca aqui. Enquanto aqueles que se embriagavam, enquanto aqueles que estavam vivendo dissolutamente, com seus sentidos alterados, Paulo fala, aquele que é cheio do Espírito Santo, o que acontece com ele? Ele canta salmos, versículo 20, versículo 19. Ele canta salmos, hinos, cânticos espirituais, louva com o coração, tem devoção sincera, vive em comunhão. É o que Paulo fala. Quem é cheio do Espírito Santo tem nos seus lábios salmos, entoa cânticos e louva de coração ao Senhor. Diferente do contexto que Paulo está apresentando. Quem não tem o Espírito Santo, como é que vive? Vive com fofoca, vive com gritaria, vive com blasfêmia, versículo 31 do capítulo 4. Vive trazendo todo tipo de maledicência, tem a maldade na sua boca, tem a mentira na sua boca, não fala a verdade, fala contra, se ira e peca. É o que Paulo fala. Tem uma conversação torpe, versículo 4 do capítulo 5. As suas palavras não são vãs, são chocarrices. Olha só o que o Paulo fala. São pessoas que não têm o Espírito Santo. Quem não é cheio do Espírito Santo vai usar a sua boca como instrumento para Satanás. Quem não é cheio do Espírito Santo não tem salmos. Por isso que Paulo fala, vocês devem buscar. Crente que é cheio do Espírito Santo não diz assim, eu sou crente, mas a minha boca não é, o meu braço não é. Não mexe comigo não. Não deixa eu perder meus 5 minutos. Que é uma luta diária, irmãos. Nós não estamos aqui passando um atestado de santo. É uma luta diária. É por isso que nós somos convidados a viver uma vida com sabedoria. É por isso que o discipulado é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Negar a nós mesmos vai exigir de nós devoção à presença de Deus, uma busca pela devoção à presença de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, Paulo diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Buscam a presença do Senhor. Meu irmão, o Espírito Santo, ele não veio para nos entreter, mas para nos conduzir a Cristo. É o que João capítulo 16, verso 14 nos diz.
Espírito Santo está conduzindo a sua igreja, está conduzindo o povo santo e eleito de Deus a se encontrar com o noivo, está adornando a noiva de Cristo para o grande casamento, aquele glorioso dia em que veremos o nosso Senhor e para sempre estaremos com Ele. Por isso nós devemos buscar, por isso nós devemos ansiar, por isso nós devemos estar com o nosso coração continuamente fervorosos diante da presença do Senhor. Não só num culto de domingo pela manhã, mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, ansiando a presença de Deus, porque é o Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8, que intercede por nós, nas nossas fraquezas, quando nós mesmos não sabemos como orar, como pedir. Meu irmão, busque a presença do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus, busque com devoção, com fervor, entenda o que Cristo está fazendo sobre a sua vida. Em último lugar, Paulo vai nos dizer que a vida cristã exige, viver com sabedoria, a vida cristã exigirá de nós um agradecer ou uma gratidão com contentamento a Deus por tudo. Exige agradecer com contentamento a Deus por tudo. Interessante, eu coloquei exatamente agradecer e contentamento na mesma frase. Porque não é somente agradecer, mas é ter um coração que entende, que se contenta por aquilo que Deus tem feito. Repare, irmãos, versículo 20 e 21 que Paulo diz: dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem que está escrevendo isso, meus irmãos? Quem que está escrevendo? Paulo. Onde Paulo está? Preso. E ele está dizendo: olha, vocês precisam agradecer a Deus por tudo. Nas dificuldades que surgem, a nossa primeira reação é murmurar. A nossa primeira reação é reclamar. A nossa primeira reação é maldizer. E Paulo está preso. Poderia estar dizendo: mas eu preguei, eu estava fazendo a obra de Deus, e olha onde que eu estou. Mas não. Primeiro ele escreve uma carta que o tema é alegria. Carta aos Efésios. E agora ele diz aos crentes desta igreja: vocês precisam agradecer a Deus por todas as coisas, por tudo. Vocês precisam ser gratos, não só nas coisas boas, mas nas adversidades também. Contentamento, a gratidão, irmãos, é uma marca da maturidade espiritual. Colossenses capítulo 3, verso 15. Sede agradecidos em tudo. Paulo agradece pelas pessoas, pela igreja, pelos sofrimentos, pelas oportunidades. Lembra Filipenses 4, 11? Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, às vezes a gente usa esse último verso, mas se esquece do contexto. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja em náufragos, seja passando fome, seja sendo apanhando nas prisões, seja preso, porque eu posso todas as coisas, pois é Cristo que me fortalece. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que a vida cristã, vivida com sabedoria, exige um coração grato, um coração contente, que agradece e que se contenta com o que Deus tem feito. O John Piper escreveu um livro chamado Em Busca de Deus, inclusive eu estou lendo, o Diógenes também está lendo, que ele fala, o John Piper cunhou um termo que chama hedonismo cristão, o prazer em Deus. Pois se você puder ler esse livro, ele é fantástico. Ele diz o seguinte: o contentamento é o eco
da alma que encontrou sua satisfação em Cristo. O contentamento é o eco da alma que encontrou sua satisfação em Cristo. Ou seja, Cristo é tudo. É em Cristo que está o meu contentamento, o meu prazer, a minha felicidade. Não são nas circunstâncias, não são nas situações favoráveis, não são nas situações boas ou ruins, mas o meu contentamento, a minha gratidão está em Cristo. Ele é tudo para mim. Paulo está dizendo, vocês precisam dar graças a Deus por tudo. Um homem que está preso, um homem que havia apanhado, um homem que estava ali, sofrido várias situações, agora está dizendo, sejam gratos a Deus. Alguém poderia dizer, mas como assim, Paulo, ser grato por apanhar? Como assim, Paulo, ser grato por estar preso? É porque Paulo não estava preso às circunstâncias. Paulo estava preso a Cristo Jesus. O viver para mim é Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, quando nós encontramos este contentamento em Deus, meu santo varão, santa varoa, não há nada, absolutamente nada neste mundo que possa nos tirar do trilho, porque Cristo é tudo. As situações ruins vêm e elas muitas vezes nos afligem. Sim, meu irmão, nós não estamos aqui dizendo que você agora não vai precisar chorar por uma situação adversa na sua vida, passar por um sofrimento na sua... Não é isso. Nós não pregamos que você não pode viver essa situação, que de repente é como algumas ideias que permeiam as nossas igrejas brasileiras, é que se você está passando por alguma situação é falta de fé. Não é isso. Jesus diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não é isso que nós estamos dizendo. Não é isso que Paulo quer dizer. Paulo está dizendo, é nas adversidades. Você pode estar com o coração enlutado, você pode estar com o coração triste, você pode passar por alguma situação adversa, mas se lembre, onde você está agarrado? Onde está a sua alegria? Onde está a sua felicidade? A felicidade não está em uma situação, a felicidade está em uma pessoa, Cristo Jesus. Eu gosto desse texto, eu já citei aqui, eu acho que nas minhas últimas pregações eu citei ele também, mas é um texto que Paulo fala, que nada absolutamente, Romanos capítulo 8, que as tribulações dessa vida não se comparam com aquilo que Deus tem para nós. É isso, irmãos, é um coração grato, entendendo, sim, nós vamos passar por situações adversas na nossa vida, situações ruins que muitas vezes nós vamos olhar e dizer, e agora? Mas nós temos que olhar para Cristo, é Paulo dizendo, agradeçam com contentamento a Deus por tudo. Gratidão é uma disciplina espiritual, não é fruto de circunstâncias, mas da fé em Cristo Jesus. A gratidão gera humildade, é o que Paulo fala. Quando nós reconhecemos e colocamos em Cristo o nosso contentamento, nós servimos uns aos outros, sujeitando, versículo 21, uns aos outros no temor ao Senhor. É o que Paulo fala. Gratidão gera humildade. Quem reconhece a bondade de Deus não vive para competir, mas vive para servir. Cristo te salvou, Cristo te adotou, por Ele nós somos adotados, por Ele nós somos justificados, por Ele nós estamos sendo santificados, por Ele nós estamos sendo sustentados. E um dia, por Ele nós seremos glorificados. Essa deve ser a gratidão maior, meu irmão, de poder participar disso. Mesmo quando tudo falta, Cristo basta. Por isso que Paulo agradece, mesmo estando preso, porque Cristo estava presente. Em Cristo nós temos sempre motivos para agradecer. Quero terminar fazendo a pergunta: como viver sabiamente neste mundo? Como nós vivemos sabiamente neste mundo confuso? Efésios nos responde: com discernimento, olhando para Cristo como modelo de vida, com devoção,
buscando o espírito que exalta Cristo, com gratidão, descansando na suficiência de Cristo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos conduz àquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajude, Deus, neste mundo confuso, a viver sabiamente, a viver de maneira a olharmos com prudência como nós temos andado, como nós temos vivido, a não sermos insensatos na administração do tempo que o Senhor tem nos dado, mas que nós possamos remir o tempo, que nós possamos aproveitar o tempo, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mais do que isso, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver sabiamente com um coração grato, não murmurando, não blasfemando, não usando a nossa boca como instrumento de maledicência, de palavras torpes. Não, Senhor, mas que nós possamos usar a nossa boca para agradecer, para glorificar, para Te louvar em todas as circunstâncias. E como Jó, no final da sua vida, no final do seu capítulo, nos momentos que depois que o Senhor restaura a sua vida, que nós possamos dizer também: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram a Deus. Nos ajude, Senhor, a vivermos sabiamente neste mundo que caminha contra o Senhor e tudo que o Senhor representa. Possamos viver uma vida diante do Senhor, que glorifique o Teu nome, que as pessoas olhem e vejam o Senhor em nós. Essa é a nossa oração com fé, no nome de Jesus. Amém.